Mensagem: a cruz tem fim. Carregando a própria cruz, Jesus foi ao local chamado Lugar da Caveira, em aramaico Gólgota. Ali eles o pregaram na cruz. Outros dois foram crucificados com Jesus, um de cada lado e ele no meio. Pilatos colocou no alto da cruz uma placa que dizia: Jesus o Nazareno, Rei dos Judeus. O lugar onde Jesus foi crucificado ficava perto da cidade e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego, de modo que muitos judeus podiam ler a inscrição. Os principais sacerdotes disseram a Pilatos: mude a inscrição de Rei dos Judeus para ele disse: eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Depois que os soldados crucificaram Jesus, repartiram suas roupas em 4 partes, uma para cada um deles. Também pegaram sua túnica, mas ela era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Por isso disseram: em vez de rasgá-la, vamos tirar a sorte para ver quem ficará com ela. Cumpriu-se as escrituras que dizem: repartiram minhas roupas entre si e lançaram sortes por minha veste. E foi o que fizeram. Perto da cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, ao lado do discípulo a quem ele amava, disse-lhe: mulher, este é seu filho. E ao discípulo disse: esta é sua mãe. Daquele momento em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Jesus sabia que sua missão havia terminado, e para cumprir as escrituras disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha com vinagre, de modo que ensoparam uma esponja no vinagre e a colocaram na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Depois de prová-la, Jesus disse: está consumado. Então inclinou a cabeça e entregou o Espírito. João 19, 17 a 30. O texto nos fala sobre algo extremamente necessário: que Jesus padecesse na cruz para a expiação dos pecados do mundo. O texto também nos fala sobre o sofrimento. Depois de ser traído por um dos seus próprios discípulos, foi obrigado pelos soldados a carregar a cruz em que seria pregado até um lugar chamado Gólgota. Chegando ali, pregaram seus pés e suas mãos, escarneceram dele com uma placa escrita: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, e ficaram até mesmo com suas vestes. Ele, que fez tantos milagres e até ressuscitou Lázaro, teve que suportar lentamente até o último suspiro durante a crucificação. Jesus passou pela cruz sozinho, de modo que ninguém poderia aliviar o seu sofrimento. Disso podemos perceber que a cruz é solitária. Os piores momentos da vida passamos sem poder transmitir de fato o que sentimos a outros. Ninguém além de nós mesmos pode sentir ou suportar as piores aflições pelas quais passamos, de modo que é conhecida a seguinte frase: se eu pudesse, ficaria no seu lugar, mas não dá. Sabemos que isso fez parte do plano divino da redenção da humanidade, mas sabemos também que Deus nos compreende perfeitamente nos piores momentos de nossas vidas. Por isso podemos ter certeza de que o Emmanuel, ou Deus conosco, nos entende e atende nos momentos difíceis em que tudo parece ruim. Certa vez Jesus Cristo também disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. Isso indica que todas as pessoas que desejam segui-lo terão em algum momento de suas vidas uma cruz a ser carregada. Há vários tipos de cruzes ou situações inevitáveis que fazem com que nos sintamos mal. O enfermo em um estado terminal, a pessoa que descobre que tem uma doença grave, pessoas traídas por cônjuges, por amigos ou sócios, pessoas roubadas ou humilhadas, ambos passam por momentos difíceis e que, por estarem presentes, não podem ser evitados ou remediados. Esses são apenas alguns exemplos, mas todas as pessoas em algum momento da vida passam por dificuldades que podem suportar e ser fortalecidas em meio à dor. Isso porque Deus, na pessoa do Filho, desceu até a terra, se fez carne e sofreu um momento de terrível solidão e dor. Podemos confiar nele, porque ele sofreu por nós
e como nós, sendo Deus, ele optou pelo sofrimento para nos expiar. O texto também diz que 2 tipos de pessoas nos assistem quando estamos nos piores momentos da vida. Pessoas que não se importam conosco e nos prejudicam, e nossos entes queridos. Como se não bastasse tudo que ele teve que passar, os soldados romanos sortearam suas roupas e lhe deram vinagre para beber, totalmente indiferente a tudo o que acontecia, ainda lhe faziam mal. Em compensação, pessoas próximas se uniram na tentativa de, ao menos, assisti-lo. Jesus deu maior importância à sua mãe e aos discípulos, dirigindo-lhe a palavra. Poderia ter se importado mais com os que lhe causavam dores, mas preferiu demonstrar amor aos que lhe eram próximos. Também devemos nos importar com aqueles que nos são chegados, é menos doloroso. O texto também demonstra que a cruz tem fim. No versículo 33 do capítulo, o mal terminou. O capítulo seguinte narra a vitória da ressurreição de Jesus Cristo, sua aparição aos discípulos e a grande comissão. Todo o sofrimento do mundo, todas as dores, todas as tristezas, todo o mal é finito, porque sobre o mal maior, que é a morte, a ressurreição vence. Como Deus homem, Jesus Cristo veio e provou ao mundo que o amor de Deus pelos homens é tão grande que nada que seja ruim tem poder eterno sobre aqueles que creem nele. Jesus Cristo veio justamente para acabar com a morte eterna, concedendo-nos vida eterna com Deus. Por piores que sejam as aflições pelas quais os cristãos passam, podem crer que por meio de Jesus Cristo terão vida eterna. Amém?